Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar com a sua mensagem de esperança, alegria, confiança e otimismo. Como no nosso último Visão Espírita tratamos de um assunto focado à realidade da maioridade penal, aproveitamos a oportunidade, convidamos o Dr. Tiago Sintressado, natural de Franca, filho de trabalhadores da Seara Espírita de longa data, senhor Antônio Carlos Essado e senhora Marlene Sintressado. Dr. Tiago tem formação espírita que iniciou dentro do próprio lar, estudou na Escola Pestalozzi, fundada por dois expoentes do movimento espírita daquela cidade, Dr. Tomás Novelino e sua esposa, senhora Aparecida Rebelo Novelino. Dr. Tiago é promotor de justiça, presidente da AGE, Associação Jurídica Espírita do Brasil. Se você não assistiu o último programa gravado com o Dr. Tiago, não perca esta oportunidade. Ele está disponível no nosso site www.visãoespírita.com.br. E você também pode chegar ao programa através do site da USE, www.userp.org.br, ou através do site da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacrp.com.br. Dr. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em continuar conversando conosco sobre esse momento da maioridade penal. No nosso último programa, o senhor comentou sobre as características da responsabilidade do Estado, falou sobre a questão legal, da questão social e terminou o programa falando a respeito da visão espírita deste tema, deste assunto que está no momento movimentando o nosso país, entre vários outros assuntos, né? Para que retomemos a nossa conversa, como colocar entendimentos, porque nós espíritas somos cristãos, temos a visão do Evangelho, a visão da lição do Cristo, a visão bendita desta lei de amor, né? O Senhor nos deu dados estatísticos importantes, mas como nós espíritas, né? E depois gostaríamos de ouvir também como a AGE pensa, né? E vamos explicar para o nosso telespectador o que é a Associação Jurídica Espírita. Como nós espíritas devemos nos posicionar? Como nós espíritas devemos trazer uma visão cristã para este tema, para este debate? Como eu disse no outro programa, o ponto de partida, ele talvez deva ser a nossa realidade social. Para avançarmos nesse debate, nós não podemos ignorar a realidade carcerária, por exemplo. Nós temos hoje no Brasil cerca de 600 a 700 mil presos. Nós temos quase que o dobro de presos da capacidade real de vagas. E, portanto, esta medida que pretende reduzir a maioridade penal, ela passa a percepção de que colocar adolescentes neste contexto que já é caótico, já é medieval, para dizer a palavra adequada, vai resolver o problema. Um outro dado importante, e aí já é jurídico, nós temos uma legislação que, entre aspas, já pune, mas com um caráter educativo, socioeducativo, é a expressão legal, os adolescentes que cometem esses atos infracionais numa realidade bem mais adequada do que esta destinada aos maiores que cometem crimes, que são as fundações CAS, as antigas FEBEM. Hoje
essas unidades de internação, elas contemplam aí condições de uma estrutura mínima, com apoio psicológico, sociológico, com a possibilidade do adolescente frequentar ali o ensino regular naquele ambiente, com esporte, portanto com viés educativo e não meramente como um depósito humano atrás das jaulas, como se isso fosse resolver o problema. Bom, retomando a sua indagação, a nossa visão cristã e que parte do pressuposto de que vemos no ser humano uma potencialidade de desenvolvimento humano em todos os sentidos, intelectual, afetivo, social, moral, psíquico, nós acreditamos que é mais vantajoso, mais adequado apostar na educação, apostar em medidas que proporcionem a cada indivíduo o desenvolvimento das suas potencialidades, do que nós acreditarmos numa medida meramente punitiva. O direito penal, as leis severas, elas hão de existir, elas são importantes, o direito penal é importante. No entanto, nós precisamos entender que esse direito penal, essas leis severas, elas devem ser colocadas em especial quando há condições da pessoa ter ali uma maior liberdade de escolha dentro de uma estrutura sedimentada, uma estrutura fundamental que lhe permita esse desenvolvimento. E nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós temos o dever de ver no ser humano este ser que tem ali potencialidades e não tratá-lo desde já como alguém que é destinado ao erro, alguém que é destinado a uma ausência de capacidade de crescimento ético e moral. Nós lemos recentemente um dos livros do Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Emmanuel. Se não me falha a memória, é a 5ª lição, né? Aonde o Emmanuel chama a atenção, né, para o lado bom de muitas famílias, para o lado de muita gente trabalhando, muita gente correndo, muita gente querendo ter a sua vida, fazendo o seu melhor por si e para a sua realidade, né? E hoje nós temos uma minoria, como você bem colocou, de espíritos que estão recalcitrantes, né, que estão aí escolhendo os caminhos do mal, os caminhos do sofrimento, da dor. E isto ganha uma repercussão muito grande em todos os meios de comunicação. Isso ganha repercussão com a grande proposta de manter a sociedade informada, né, sobre os riscos, sobre os perigos, sobre tudo aquilo que ela deve e precisa se proteger. Tá? Mas nós sabemos também que tem uma inúmera parte da sociedade que luta com a vida diariamente para pegar o ônibus, para colocar o filho na escola, para ter emprego, né? Para ter saúde, para ter uma série de carências tão importantes como você colocou, que é o dever do Estado, né? Então nós falhamos, né? Por isso que somos espíritos em provas e expiação. Falhamos no nosso papel social e, como já foi dito uma vez por Paulo, né? O escândalo há de vir. Ai, por quem daquele o escândalo vier. Então estas criaturas estarão submetidas ao escândalo, né? Porque saíram de um contexto de respeito ao próximo, estarão submetidas à lei civil, mas também nenhum de nós, em momento algum, sempre levaremos para onde for a nossa consciência. E dentro da nossa consciência vai a lei de Deus. E nós sabemos quando estamos fazendo certo e quando não estamos fazendo. Isto vai conosco para todos os lugares, né? Para todos os momentos. Isso cabe para o debate, para a reflexão, para a ponderação. E cada um que faça o seu melhor dentro daquilo que puder fazer, aonde estiver e aonde está.
E esta é uma das propostas do Visão Espírita, trazendo opiniões esclarecidas, embasadas sobre o tema, como nós temos aqui com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, o que é a Associação Jurídico Espírita? A Associação Jurídico Espírita, ela pretende reunir espíritas e demais interessados em torno deste objeto, o jurídico e o espírita, né? Estabelecer aí um vínculo entre o direito e o espiritismo no sentido de possibilitar ao operador do direito, a quem lida do direito, ou a qualquer cidadão, porque o direito ele é algo afeto à vida de todos nós, inseridos num contexto social, possibilitar uma visão diferenciada que permita ver ali no direito um meio de também colaborar para a tão almejada paz social, a tão almejada fraternidade entre os homens. E se o operador do direito ele não se humaniza, fica difícil nós obtermos justiça, obtermos aí o bem comum, o interesse público acima do interesse privado. Então essa é a ideia da AGE. Em primeiro lugar, nesta união destes espíritas e demais interessados em torno de questões socio-jurídicas, de estabelecermos uma reflexão para nós próprios, para que isso possa repercutir na nossa atuação profissional, seja na condição de advogado, de promotor, de juiz, de legislador, de cidadão em geral, porque estabelecemos ali relações, cada qual tem uma finalidade, todas igualmente relevantes e importantes, mas a depender da maneira como nós lidamos e quando nós enfrentamos, lidamos com o direito, a nossa responsabilidade é grande, porque isso sai da esfera individual e repercute na esfera social. E quando a pessoa que lida com o direito, assim como aquele que lida com a medicina, o professor, qualquer outra profissão, ele perde a sua capacidade de ver o outro como um irmão. Ele perde a sua capacidade de ter essa sensibilidade de entender na maior amplitude possível quais as causas de determinado problema. Fica difícil dele dar uma resposta condizente com o direito e com uma filosofia humanizada, uma filosofia aí calcada em preceitos éticos que valoriza a dignidade do ser humano. Então em geral, essa é a ideia da AGE. Portanto, é uma ideia ecumênica, é uma ideia plural e dentro do Estado democrático de direito é uma atividade legítima que não só na casa espírita, mas também a ideia é levar essas ideias para a sociedade como um todo, e em especial para o palco, para o cenário jurídico. Nós queremos parabenizá-lo porque lemos da sua iniciativa em ser um dos, se eu estiver errado, por favor me corrija, o senhor é um dos fundadores, um dos criadores da Associação Jurídica, não é? Espírita. Isso, em São Paulo, em 2008, junto de outros amigos, né, nós participamos desse movimento de fundação da AGE São Paulo, que já vai aí para praticamente 8 anos. E isso hoje, felizmente, se esparramou por todo o país, né? Hoje nós temos a AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que é composta por 9 outras AGEs estaduais, mais a AGE do Distrito Federal. Então é um movimento que vem se expandindo e justamente no momento em que vivemos aí nesse século, talvez em que se aguça problema de natureza ética moral. Portanto, vemos aí um campo vasto de atuação que é a tarefa, o desafio de contribuirmos para a reforma íntima do profissional do direito, que de alguma maneira está ali essencialmente envolvido com questões de natureza ético-moral. E questões difíceis, questões complicadas que exigem muito de vocês.
eu parabenizo porque nós espíritas estamos nos inserindo nos contextos sociais de todos e levando uma visão, uma opinião, apresentando para a sociedade em geral como pensamos, como agimos, como nos conduzir diante de todas as profissões, diante de todos os segmentos. Parabenizo o Dr. Tiago por isso. Mas eu quero voltar um pouquinho, Dr. Tiago, a uma questão da maioridade penal, se você me permite, que qual é a posição da AGE para este tema? Porque nós ouvimos muito o Dr. Tiago e agora falando da Associação Jurídico Espírita Brasil, representando 9 outros estados. Qual é a posição da AGE para este assunto? A AGE realizou no início deste ano, em Brasília, na Federação Espírita Brasileira, um fórum de reflexões em torno desta questão. E ali houve um consenso e foi produzido um documento em que a AGE Brasil se posiciona contrária à proposta de emenda constitucional que pretende reduzir a maioridade penal por alguns motivos, né? Primeiro, considerando aí que o Brasil ele é signatário de uma convenção internacional que trata da criança e do adolescente e que vê na criança e no adolescente esse ser em desenvolvimento, dotado de direitos e garantias fundamentais. Entre elas, esse direito ao desenvolvimento físico, moral, espiritual, enfim. Além disso, nós temos aí uma legislação que já é suficiente para tratar de casos, ainda que graves, praticados por adolescentes. Os adolescentes, que é aquele ser de 12 até os 18 anos, quando praticam crimes, ainda que violentos, sobretudo os violentos com grave ameaça, eles podem aí receber medidas de internação, que significa reclusão. Ele vai ficar, entre aspas, aí preso, com a diferença que vai receber aí um apoio psicológico, sociológico, educacional, mais adequado do que da realidade carcerária como um todo. Não tem ainda uma situação degradante como a dos adultos, esta realidade carcerária, portanto, este é um outro fundamento. Acima de tudo também, porque na concepção espírita, somos seres imortais, destinados ao progresso. Se somos seres imperfeitos, e isso é uma conclusão, inevitável, nós também temos aí potencialidades divinas. O nosso caminho é o progresso, é a evolução, o que se dá essencialmente por meio da educação, como estamos repetindo a todo instante, né? Então, optar entre o direito penal e entre investimento em educação, porque os nossos adolescentes que estão praticando crimes, eles não têm o cumprimento deste dever do Estado em relação a este tópico, educação. Eles não têm exemplos dos pais, porque às vezes nem conheceram pai ou mãe, porque foram vítimas da própria violência. E acreditamos piamente que o que se pretende, que é uma melhoria para a segurança pública, não advém dessa medida de reduzir a maioridade penal. Por outro lado, cobramos, por meio da posição da AGE Brasil, o dever do Estado de implementar esses direitos e garantias fundamentais, direitos esses de todos nós, como direito universal à educação, à saúde, à moradia, ao emprego, enfim, a tudo que proporcione aí uma vida digna. Portanto, a AGE Brasil conclui no seu documento de que a adoção dessa medida representa um retrocesso social e espiritual para os destinos da nação brasileira. Essas ações, essa atividade da AGE, colocando a posição espírita, é muito importante para nós. Reiteramos a necessidade de nós espíritas nos posicionarmos claramente e levando para esse contexto uma visão amplitude de vida. Tivemos vida ontem, temos vida hoje e teremos vida amanhã. Isso muda muito a interpretação
as ações, as escolhas. Mas, como também comentamos, a nossa lei tem o seu progresso, tem o seu avanço e as coisas vão se encaixando com o passar do tempo. E fica claro para todos nós da sociedade, né, que temos a nossa saúde, temos a nossa educação, temos os nossos recursos materiais, né, a saber que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Nós também temos um papel a cumprir, além do papel do Estado. Nós temos um papel de sociedade, nós temos um papel, um compromisso nosso com todos. Esse compromisso, ele é afeito a você, a nós, a todos que queiram exercitá-lo. Lembre-se, além do nosso lar, além de tudo, nós temos um compromisso com o bem-estar de todos. É um papel nosso. Mas falando da AGE, Dr. Tiago, quais são as atividades que a AGE realiza? Você acabou de nos colocar que foi feito um evento, foi feito um seminário, um estudo na Federação Espírita Brasileira. Quais são as atividades que a AGE realiza? Temos algum outro evento, algum outro congresso programado? A AGE ela vem realizando desde a sua fundação aqui em São Paulo, em 2008, e também em outros estados, seminários em locais espíritas e não espíritas. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós já tivemos, há alguns anos atrás, eventos na Câmara de Vereadores, na Justiça Federal. Em Araraquara, as reuniões do núcleo de Araraquara, da AGE, elas são realizadas no Ministério Público. Então, é a ideia de, dentro deste ambiente democrático, permitir que reflexões espíritas, cristãs, humanistas, sejam aí acessíveis a quem tenha interesse, né? E também um outro trabalho que vem sendo desenvolvido aí de forma intensa e produtiva, ele está centrado nos grupos de estudos. Está havendo aí realmente uma disseminação dos grupos de estudos das AGEs pelo país. Aqui em São Paulo nós temos grupos de estudos em Franca, em Ribeirão Preto, em Araraquara, Campinas, São José dos Campos, Santos, em São Paulo, que num ambiente ali mais intimista, num grupo menor, via de regra entre 10, 20 pessoas, há uma reflexão verticalizada dessas questões que envolvem aí direito e espiritismo, ética e relações profissionais. A AGE São Paulo, o ano passado, atingiu a sua terceira publicação. A primeira obra foi Direito e Espiritismo, a segunda Direitos Constitucionais e Espiritismo e a terceira Direitos Contemporâneos e Espiritismo. Uma obra coletiva, por meio de artigos de diversos companheiros, que trata de temas aí da ordem do dia, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, a questão do direito penal, a questão da liberdade religiosa, entre outros assuntos. Mas a AGE Brasil vai realizar agora, em setembro, no Ministério Público Militar, em Brasília, o primeiro Congresso Jurídico Espírita Brasileiro, cuja abertura ela será feita pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, sobre um tema caro a qualquer cidadão brasileiro, que é a questão do humanismo como uma categoria constitucional e sobre aspectos para uma democracia fraternal. Portanto, quando a AGE ela tem aí a possibilidade de trazer uma autoridade deste gabarito e num cenário público para debatermos aí fraternidade e ética, isso nos deixa aí muito feliz, né? O tema central deste congresso será caminhos para os desenvolvimentos éticos morais, as alternativas públicas e privadas para isso. Teremos ali também a presença do jornalista da Folha de São Paulo, Valdo Cruz, que falará aí numa perspectiva ético-espírita sobre poder e política. Teremos o Roberto Lúcio, companheiro da AME, da Associação Médico Espírita, que falará sobre relações profissionais humanizadas.
Então, serão aí 3 dias, de 5 a 7 de setembro, no feriado da Pátria, que nós estaremos aí discutindo ética. O Visão Espírita chega ao seu término, agradecendo ao Dr. Tiago por mais esclarecimentos, pela sua agradável presença, esperando poder contar novamente com você em outras oportunidades. Até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis.